Olá, é um prazer muito grande estar com você aqui hoje, novamente, no programa Arte de Viver Bem, que vem contribuindo para a sua qualidade de vida, nas questões emocionais. E hoje nós temos um convidado ilustre em nosso programa, que é o Dr. Pedro Antônio Grisa, criador do IPAP, Instituto de Parapsicologia de Potencial Psíquico, mentor do Sistema Grisa e escritor. E hoje, o Dr. Grisa vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre as contribuições que a parapsicologia independente do Sistema Grisa pode estar surtindo efeito na vida do ser humano. Então eu convido agora a falar um pouco sobre o assunto de hoje, nesse primeiro bloco, sobre a parapsicologia independente do Sistema Grisa, nosso mentor. Nada melhor, né, do que o mentor do Sistema Grisa para estar falando um pouquinho hoje com a gente aqui. Doutor, um prazer muito grande estar com o senhor aqui. Esteja à vontade no nosso programa. Prazer é meu estar aqui novamente no Sul Fluminense. Eu digo que Volta Redonda ficou famosa pela volta do Rio, né? Mas agora diz que tem mais gente dando a volta por aqui, né? Muito bem. Então, realmente, eu digo, eu sempre tive um interesse grande pelo Rio de Janeiro. Eu sou brasileiro, eu não sou apenas catarinense, eu digo, e nem apenas sulista. Eu digo, eu sou brasileiro, eu conheço praticamente o Brasil todo. Então, conhecendo o povo brasileiro, eu percebi que nós tínhamos na parapsicologia uma contribuição importante a dar. Porque as pessoas vivem muito mais assoberbadas, atrapalhadas, confusas, por causa de fantasmas. E não por causa de questões reais e objetivas. Os fantasmas criam problemas reais e objetivos e que depois complicam a vida da pessoa também na área da saúde, do dinheiro e outras tantas coisas. Então, Renato, fico à sua disposição para você fazer umas perguntinhas para mim. Ok, vamos lá. Então, perguntinha no sentido curta, não de menos importante. Menos importante, né? Ok. Vai lá. Então, nós hoje temos no meio, na sociedade, pessoas que nos procuram como parapsicólogo clínico, no Sistema Grisa, para resolver as compulsividades. Hoje nós vivemos num mundo no qual nós estamos sempre ligados à mídia, né, ao modismo, e isso provoca as emoções. Dentro de nós, fazemos agir ou reagir de acordo com as nossas emoções e convicções. E as pessoas dizem, então eu sou compulsivo. Como que é isso, Dr. Grisa? A pessoa compulsiva, como ela reage? Como a compulsividade pode estar interferindo na vida do ser humano? Veja, essa semana passada mesmo, num canal de televisão, eu vi uma menina que estava brincando com 16 anos, estava numa dessas festas que são baladas, né? Certo. Então um repórter de uma TV perguntou para ela, você está aqui dançando há 6 horas. Disse, isso é só a metade, aqui eu vou dançar 12 horas hoje. Disse, mas você não cansa? Ah, não, aqui eu venho porque aqui eu me divirto e sou feliz. Essa é uma compulsão que não traz felicidade nenhuma. Tanto que, na verdade, depois das 12 horas que ela dançou, vai para casa e o que ela levou das 12 horas de dança? Correto. Cansaço, esgotamento e, no fundo, daqui a pouco pode sentir até uma decepção, porque não encontrou a alegria e muito menos a felicidade que ela pensava estar vivendo lá. Porque vai voltar para casa sozinha, estava dançando sozinha. Então, isso tudo tem a ver com a compulsividade criada por muitas forças da mídia, como você falou. Quando nos anos 80, 70 já, se divulgava muito várias coisas, mas, por exemplo, brinquedos de armas. Eu já dizia naquele tempo, especialmente quando surgiram os videogames, em que o cara derrubava um boneco, como se fosse uma pessoa, e ganhava pontos. Então eu disse, esse cara é um futuro bandido. Porque vocês vão ver no futuro jovens matando pessoas, às vezes sem saber por quê. Porque eles estão fazendo pontos na vida.
matando, derrubando o boneco. Ele não vai distinguir o boneco da pessoa. E hoje nós temos esses exemplos por aí fartamente. Então, digo, é uma compulsão criada por uma, como nós dizemos, uma programação mental. Exatamente. Então, isso nos traz um entendimento, então, com essas questões, né, que a gente vê filho matando pai, avó, mãe, né, essa confusão toda no contexto familiar, porque a pessoa projeta, né, no subconsciente e ela não vê mais o ser humano. É isso? Ela vê o fantasma, não é isso? O fantasma da emoção, da compulsividade, até na hora de comprar alguma coisa também. Exatamente. Então, veja, digo, a moça, por exemplo, passa na frente de uma vitrine. Pode ser o rapaz também, que agora os rapazes estão querendo também, são metrosexuais, né? Então, querem aparecer bonitos. Eu digo, por que a fêmea humana é mais bonita que o macho? Enquanto que entre os outros animais, o macho é mais bonito que a fêmea. Porque a fêmea vai se interessar por aquele macho que vai poder pôr dentro dela, para a futura geração, uma qualidade genética melhor. Porque se o galo tem penas mais bonitas, é porque ele tem mais qualidade de saúde, etc. E a galinha vai preferir o bonito e não o feio. Agora, os homens hoje estão se enfeitando, porque o ser humano era diferente. A mulher era bonita porque ela precisava do homem para acompanhá-la, cuidar dos seus filhos, ajudar a conduzir a evolução dos seus filhos durante anos. Porque o filhote humano não fica independente tão rápido quanto o gatinho, por exemplo, e nem quanto o pintainho que vira galinha. Né? Certo. Então, nesse sentido, então o que é que está acontecendo hoje? Está acontecendo o inverso. Os homens estão tão inseguros e por isso eles precisam de suportes que antigamente nem percebiam que era, como ficar bonito. Porque agora as mulheres estão, às vezes, provendo mais a casa que os homens. Então, quem está precisando de ajudar ele a viver é a mulher. Então, ele tem que estar bonito para, pelo menos, ele ser atraente para ela, quem sabe que ela me aceita. Essa é a maior confusão. Para ser aprovado? Para ser aprovado. Porque 99% das pessoas que nascem hoje, nascem com programações e sentimentos de rejeição. Porque eu digo... as pessoas hoje, muitas gravidezes são feitas de improviso. Ou então, é a esperança da família. Quem vai ter que ir lá fazer inseminação artificial já está criando um compulsivo. Por quê? Quando a mulher se sente grávida, está feliz da vida, tem que mostrar barrigão, para proclamar que eu estou grávida, que tem um neném, como se estivesse chegando Luís XIV da França. Gente, tudo isso é exagero, tudo que é exagero é mal, já disse Aristóteles há mais de 2000 anos. E digo, então eu digo sempre que eu me remeto à Torá dos judeus, que depois se torna o Antigo Testamento da Bíblia cristã, que lá no livro do Gênesis está escrito, quando Deus terminou de criar o mundo, ele olhou e viu que tudo era bom. Eu digo, tudo era bom para ser usado e não abusado. Então, aquela moça que se exibe com aquele barrigão pelado ainda de fora, digo, é porque ela se sentiu rejeitada no útero materno. É uma prova que ela é depressiva. É uma prova que ela é uma compulsiva na certa. Tão compulsiva que agora tem a compulsão de mostrar o barrigão. Porque senão ela parece que não tem valor. Tudo isso, gente, é mais complexo do que parece à primeira vista. Digo, mas nós... Digo, no Sistema Grisa, digo, graças a Deus estou conduzindo pesquisas há mais de 30 anos, sempre buscando entender por que assim acontece ou não acontece. Tanto que uma das frases que eu sempre repito no início das minhas orientações parapsicológicas é esta. Não se trata de culpar pessoa alguma. Trata-se de entender a situação, porque isso, aquilo aconteceu ou acontece, para que daqui para frente a gente possa construir uma vida melhor e ser mais feliz. Ok, muito bem. Então, aquela necessidade que as pessoas têm, doutor Grisa, sim, com a sensação de preencher, comer demais, comprar demais, aí se envolve com dívidas, cartão de crédito, conta bancária, né? Bebe, se alcooliza, vão para as drogas, aquela necessidade, eu vou sair hoje para me extravasar, para preencher o meu vazio, né? Então, na realidade, isso é só uma falsa... É um preenchimento momentâneo e nem é preenchimento. É fuga, diria a psicologia. Eu não gosto dessa palavra, fuga. Certo. Mas é, na verdade, uma forma falsa
de você buscar uma solução para aquilo que você não sabe resolver. Então eu digo, e por isso eu digo, as pessoas não sabem por que são assim. E se não sabem por que são assim, não são responsáveis por serem assim. Então nós temos que descobrir por que isso e aquilo acontece, para identificar o que é que de fato preenche as pessoas. Certo. Então é isso que nós vamos abordar a seguir. Correto. Então, você que está nos assistindo, espero que você esteja agora avaliando, né, e percebendo esse mecanismo, né, da mente humana, nossas programações mentais, como nós podemos reprogramar. Daqui a pouco nós vamos ver no outro bloco, né, nós vamos estar aí avaliando, né, o que nós podemos contribuir, né, para a sua melhoria de qualidade de vida. Mas hoje o tema sobre a compulsão nos mostra, né, uma programação, né, nos mostra uma falsa imagem daquilo que possa nos preencher, que na realidade, como o doutor Pedro disse, né, é um fantasma, né, que isso não preenche ninguém. Né? Isso, o que é fantasma? Eu digo sempre que fantasma é tudo aquilo que parece ser verdade, mas não é. Tudo aquilo que parece ser real e verdadeiro, porém não existe. Exatamente. Então, no próximo bloco, nós vamos estar voltando com o assunto, né, abordando, aprofundando mais a compulsividade. Até já! Olá, estamos de volta. Vamos continuar então abordando o tema sobre a compulsividade. Dr. Pedro Antônio Grisa está aqui contribuindo com a gente no programa de hoje. E nós temos mais uma pergunta para fazer para o Dr. Pedro Antônio Grisa, que é a questão que nós hoje temos na população brasileira 52% das pessoas obesas. Isso também, doutor, está ligado à compulsividade? Sim, porque eu digo sempre a fonte da insegurança. Vamos começar um pouquinho mais antes. Correto. As pessoas só têm um problema na espécie humana, que se chama insegurança. E o que é insegurança? Como que aparece a insegurança? A insegurança só aparece diante de um perigo. E o perigo pode ser real ou imaginário. Então, esse perigo real e imaginário, ele só é perigo na medida em que ele representa ameaça imediata ou remota de morte. Então, o que acontece? A pessoa, às vezes, come porque na infância a mãe dizia, você está magrinho, tem que comer mais. Depois a pessoa se habitua a comer. Daí, o subconsciente dele continua registrando que comida salva, que comida resolve o problema da morte. E aí ele nem sabe, nem percebe que é isso. Mas ele funciona assim. E aí come, e quanto mais come, mais o organismo cresce e mais precisa de comida para sustentar o corpo panzil. E então essa cria um ciclo vicioso. E aí nós temos hoje, eu digo, essa imensidão de obesos no Brasil e no mundo. Por quê? Porque as pessoas ignoram aquilo que muitas religiões, inclusive, ensinaram no passado. No meu tempo era que a gente tinha que aprender a fazer sacrifício para quê? Para ter uma qualidade de vida melhor. Só que não falavam assim, porque se comesse muito era pecado. Era uma forma exagerada de querer organizar a vida. Mas eu vejo que ainda era melhor do que o dia de hoje, quando todo mundo pode fazer tudo o que quiser. A vida é minha, faça o que quer. Digo, não existe maior babaquice que essa. A vida não é sua. Primeiro, para de falar essa estupidez. A vida é nossa. A vida é da espécie humana. Você faz parte da nossa espécie. E, portanto, você só tem valor se você contribuir para a qualificação dessa espécie e não para ser mais uma perdição da espécie. Muito bem. E nós percebemos também, com relação à compulsividade, doutor Pedro, Sim.
As pessoas, muitas das vezes, têm uma desarmonia, um desafeto, perde um ente querido, né? Ou termina um relacionamento, e aí a pessoa, ou perde um emprego, a pessoa atribui aquilo a fazer uma depressão. Né? Na verdade, veja, toda insegurança diante do futuro é a origem da depressão. Eu digo, como elemento maligno. Eu volto a dizer isso. Mas então o que acontece? Porque a pessoa tem medo de perder-se. E toda pessoa que se perde ou fica vazia está próxima da morte. É uma ameaça de morte imediata ou remota. Então a pessoa tem que fugir disso. E parece que a forma de fugir, segundo a psicologia fala que é uma fuga, ou a busca de solucionar isso, é o quê? De alguma forma, ter forças. E muitas vezes ter força é comer mais. Ter força cria ansiedade. O que é ansiedade? Insegurança diante do resultado, que se manifesta com a pressa de obter o resultado porque tem medo que não dê certo. Então, Entendi. O ansioso é esse. Então, parece que tem que estar fazendo alguma coisa. Porque se não faz nada, então a pessoa vai comer para fazer alguma coisa. A pessoa, e depois que começou a comer, come. E depois que criou o ciclo vicioso do peso e da obesidade, para sair dele, não é tão simples assim. Então, aquela perda, na realidade, a insegurança se manifesta, né? E a pessoa vai comer, vai fazer alguma coisa. Então, por isso, às vezes, termina um relacionamento com a esposa, ou com o marido, ou com o namorado, e engorda 20 quilos em 2 meses. Certo. Né? Porque, veja, ele se sentiu agora, ele já tinha dentro de si, porque eu falei 95% pelo menos das pessoas no mundo hoje nascem com sentimento de rejeição. Isto é, com programações de rejeição. Que parece que eu não sou valorizado, não sou aceito, não sou isso, não sou aquilo. Qualquer coisinha faz o cara transformar uma mosca em cavalo de batalha. Por quê? Porque dentro dele tem um sentimento exagerado. Porque ele nasceu já achando que ele podia ser deixado de lado. E se deixar de lado um bebê, ele morre. Certo. Como acontece muito por aí. E isso está acontecendo de fato. Porque cada vez mais as pessoas não estão preparadas. Eu digo, uma das coisas importantíssimas nesse campo, eu digo, que é o quê? As meninas não estão mais sendo preparadas para ser mãe. Os rapazes já antigamente não eram tão preparados para ser pai, mas hoje é pior ainda. Um que o outro se escapa. Alguns têm ainda essa preocupação, eu digo. Essa dedicação mais importante que preocupação. E se não se prepara para isso, quando tem um filho, parece que o filho estragou a minha vida. Porque eu não posso mais me divertir, porque eu não posso sair, e porque eu fico prisioneiro em casa. Então, tudo isso cria ansiedade. E aí joga o filho pela janela. Também. Né? Ou joga Como na já Lagoa da aconteceu. Pampulha. É verdade. Então, gente, tudo isso é a confusão do nosso mundo de hoje. E onde está a chave disso? Isso. Como é que nós vamos resolver, né? Ajudar. Isso, ajudar isso como? Eu digo, primeiro, perceber que nós temos que buscar dar respostas mais significativas. Entender melhor como funciona de fato a vida. Então, eu digo, quando eu estudei administração, era administração por objetivos. Objetivos de curto, médio e longo prazo. Quem que é o imediatista? Aquele que só pensa no presente. E tem duas palavras que eu queria chamar a atenção, que às vezes parecem bonitas, muitas vezes defeitas. Digo, uma se diz fazer o que gosta. Outra é autoestima. E assim, a autoestima está ficando cada vez um saco de prejuízos. Porque a autoestima é egoísmo. E a espécie humana hoje está sendo atacada por duas compulsões gerais. Consequência das 3 pestes, aliás, 2, não 3. A peste do individualismo, do imediatismo, aliás, do egoísmo, do individualismo, do egoísmo e do imediatismo. Ao final, o ismo, segundo a medicina, é sinal de doença. Como antigamente se dizia homossexualismo. Eu digo, não tem que chamar de homossexualismo. Homossexualidade não é doença, é homossexualidade. Só que o individualismo fecha a pessoa em si.
E quando está em si, ela sente vazia. Porque ninguém é uma ilha, tem que se comunicar com os outros, tem que perceber que o outro é importante para a gente colaborar um com o outro, ser solidário e assim por diante, para crescer juntos, para buscar os nossos futuros objetivos em comunhão. O que é comunhão? Juntos, colaborando um com o outro, compartilhando, sendo solidários na hora que precisa, e não egoísta, que se fecha em si, e não imediatista que só pensa na frente do nariz. Eu até faço esses gestos às vezes de meio de gozação. Por quê? Porque a pessoa parece que só vale o presente. Eu digo, é mais uma coisa que as pessoas falam por aí, que foi difundido pela filosofia existencialista e depois pela própria psicologia existencialista, tem que viver o presente. Digo, o presente não existe primeiro. Por quê? O que eu falei presente existe já é passado. Então o presente é um momento tão fugaz na nossa vida que ele nem existe. Nós temos que olhar o passado para ver o que aconteceu de bom ou de mal, ou o que nós podemos verificar que eu fiz sucesso ou que eu tive dificuldade, ou o que eu fiz de errado e o que eu fiz de correto, para ter mais autoconfiança, para olhar para o futuro, para ver onde eu quero chegar. Quem sabe onde chegar, jamais vai sofrer de depressão, ou supera a depressão que tinha. Porque ele diz, eu quero fazer isso e aquilo, então ele começa a treinar-se para chegar lá. Hoje em dia eu fico apavorado, porque dizem aí na televisão toda hora que criança não pode trabalhar. Para de falar essa besteira. Aliás, desculpe as bestas, porque as bestas não falam assim. Para de falar essa bobagem. Criança não pode ser escrava. Criança não pode trabalhar e não poder estudar. Mas trabalhar e estudar, ajudar em casa e estudar, faz parte. Tem que sentir-se útil à comunidade e saber que vai estudar para poder contribuir mais e melhor para ele, para a sua família e para a sociedade. Correto. Então, professor, nós, e doutor Grisa, com relação à terapia, né, do Sim. sistema Grisa, nós hoje temos também a terapia medicamentosa, né? E nós sabemos que é importante, né, também o seu médico, você procurar ajuda, no caso mais extremo, né? E também a terapia do sistema Grisa pode contribuir até onde com essa questão, né, da pessoa se libertar de verdade, realmente, desses fantasmas, que foi o início hoje do nosso debate, né, da nossa palestra aqui. Então, com relação à terapia medicamentosa e ao sistema Grisa, né, o que a gente pode concluir? Eu costumo dizer o seguinte, Renato, que o remédio já diz o que é. Remédio remedeia, porém não solucioneia. O remédio é importante na hora que é necessário, como você falou. Certo. Mas temos que buscar outros recursos que sejam mais úteis. E nós temos isso para oferecer. Ok, doutor Grisa, muito obrigado, né, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, né, preciosíssimo. E com certeza contribuiu muito, né, para você que nos assiste. E espero, né, que você tenha gostado. Continue participando, enviando seu e-mail, visitando o nosso site, estamos aí à sua disposição, né? Nós, em Volta Redonda, nós temos a sede do IPAP, né, do Estado do Rio de Janeiro, né? Temos como presidente, diretores, Wilson Lopes, Terezinha Ramos, estamos à sua disposição. Muito obrigado, até já, um abraço e até a próxima.